Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está vendo esse vídeo, dependendo da hora que você esteja. Mais uma vez estamos aqui para nos encontrarmos e falar sobre direito das sucessões. Hoje, o tema da nossa aula vai se dedicar à sucessão testamentária. Mais precisamente, a gente hoje vai falar sobre a questão da teoria geral ou das regras gerais da sucessão testamentária. É um assunto muito importante, é um assunto bem cobrado em prova de OAB, cobrado em concurso, e é muito salutar para vocês, principalmente vocês aí que são meus alunos de direito, vocês terem um domínio sobre esse conteúdo. Então a gente vai começar a tratar desse assunto a partir de agora, nos termos que a gente vai passar a levantar. O próprio nome, direito testamentário, ou direito sucessório dos testamentos, ou sucessão testamentária, já sugere, evidentemente, o principal instrumento, o principal ato que é alusivo, que é vinculado à sucessão testamentária. E aí, todos vocês já percebem que eu me refiro inequivocamente ao testamento. E o testamento é o ato pelo qual, embora não seja o único nessa intitulação, é o ato pelo qual se institui a sucessão testamentária. E o que seria essa sucessão testamentária? A sucessão testamentária é, por sua vez, então, exatamente o ato de disposição patrimonial ou imaterial para depois da morte do testador. Ou seja, ele é um ato que dispõe, que projeta percentual patrimonial ou declaratório para que surta efeito após o falecimento do titular deste direito, do autor da herança. Como vocês já bem sabem, então, do autor do testamento. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que determinada pessoa ela não está confortável ou ela quer modificar as regras para quem os seus bens iriam conforme a disposição legítima. Ela não está satisfeita, ela quer contemplar a pessoa diversa dos seus descendentes, por exemplo, e ela usa esse instrumento de disposição patrimonial ou declaratória para fortalecer a autonomia de vontade dela, disponente, em privilégio exatamente ao princípio da liberdade de disposição. Fica evidente, pessoal, que a utilidade do testamento, a principal, diria eu, é exatamente modificar, alterar as regras em que ocorreria a sucessão de determinada pessoa pela sucessão legítima, caso ele não fizesse o seu testamento. Então, nesse caso, a sucessão testamentária, ela vai ter uma evidente utilidade, ela vai ter uma utilidade patente, que é a diversificação, através do exercício da sua autonomia de vontade e seu direito de disposição, das regras sucessórias previstas em lei. Evidentemente que a gente precisa ter o cuidado e perceber que esta diversificação das normas sucessórias, primeira coisa, ela encontra limite, posto que o direito brasileiro abarcou a liberdade de disposição limitada. E a gente vai já falar sobre estas limitações, beleza? Vejam vocês, então, que eu destaco, via de regra, que o testamento, ou que a disposição testamentária, ele tem fortemente três grandes utilidades. A primeira utilidade, pessoal, eu diria que é incluir, e a mais comum, incluir sucessor a título singular. Ou seja, eu uso o testamento para determinar que um bem certo e determinado
seja objeto de sucessão por pessoa ou por pessoas certas e determinadas. E aí, quando eu faço essa ação de dizer que um determinado bem, por exemplo, uma casa, após minha morte passará a ser de propriedade por testamento, passará a ser propriedade de uma figura A, B, C, D ou Y, eu altero a normalidade do que seria a sucessão desse meu bem, que fosse para os meus descendentes, ascendentes, cônjuge ou colateral, conforme a lei prevê e a gente já viu anteriormente. E aí vocês veem facilmente a primeira utilidade desse testamento. A segunda utilidade que eu gosto de destacar inicialmente é exatamente a utilidade de constituir relação sucessória a título universal. Exatamente. A gente, quando falou de sucessão a título singular e a título universal, a gente destacou exatamente que o testamento ou a sucessão testamentária, ela tanto pode estabelecer uma sucessão a título singular, como também pode estabelecer uma sucessão a título universal. E isso seria, evidentemente, instituindo ou constituindo como um herdeiro legítimo uma pessoa que não faz parte, via de regra, deste rol. Por exemplo, digamos que eu tenha 2 filhos, os quais são meus herdeiros legítimos, e eu queira associar mais um herdeiro ao meu rol de herdeiros legítimos ou igualitários, conforme a lei, e eu faço essa disposição a título universal, em que eu não estou deixando um patrimônio certo e determinado para esta pessoa, mas eu estou incluindo dentro do meu rol de beneficiados com a minha sucessão. Evidentemente, desde que eu observe os limites legais para esta ação, os limites formais e os limites também legais de disposição. E nós vamos já falar sobre esses limites. E o terceiro finalidade, ou a terceira utilidade que eu vejo prioritária ao testamento é exatamente a capacidade dela de conseguir excluir herdeiros. E aí, vejam vocês que eu me refiro somente aos chamados herdeiros colaterais, posto que, pensando nisso, a gente já se insere em um ponto específico, que é o limite do direito de testar. É muito comum a pergunta do aluno dizendo: professor, uma pessoa pode testar tudo que ele tem? Depende. Eu gosto de usar a regra que ele tem duas limitações a esse direito de testar. O primeiro deles decorre da existência dos herdeiros necessários, que vocês já sabem quem são. Exatamente os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, ou seja, aquele que deseja fazer testamento. Se ele tiver um desses tipos de herdeiro, ou um descendente, ou um ascendente, ou um cônjuge, ele vai sofrer uma limitação, ele vai sofrer uma limitação quantitativa de quanto ele vai poder testar, e isso está previsto lá no artigo 1789, que eu vou ler para vocês aqui no código agora. Veja só o que diz o artigo 1789. 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. E vocês que ele traz no artigo 1789 uma limitação à liberdade de testar vinculada patrimonialmente, ou seja, ele só vai poder dispor metade da herança, e também vinculada a uma condição dele ter herdeiros necessários. Uma vez que determinada pessoa tenha descendentes, ascendentes ou tenha cônjuge, ele não vai poder dispor através de testamento mais do que 50% do seu patrimônio.
Cláudio, quer dizer que uma pessoa que esteja viva, ele não pode vender mais do que o seu patrimônio de 50%? Isso aí é um outro viés que não tem natureza sucessória, mas está tratado lá na doação inoficiosa. Você pode pesquisar e ver exatamente do que se trata. Mas voltando para o aspecto sucessório, a gente tem, evidentemente, através do artigo 1789 e outras disposições, por exemplo, o 1846, que diz, deixa eu localizar, pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima, ou seja, tanto o artigo 1789 como o artigo 1846, eles reconhecem a chamada reserva da legítima ou reserva legal da legítima. Essa reserva, ela tem como intuito, ela tem como premissa exatamente resguardar os direitos patrimoniais que são vinculados aos herdeiros necessários. Ou seja, há uma relação consanguínea, de uma certa proximidade. E esta relação consanguínea, ela, por previsão legal, impacta, ela barra a liberdade do testador de dispor livremente do seu patrimônio. Por quê? Embora ele possa dispor do seu patrimônio, essa disposição, em havendo descendentes, ascendentes ou cônjuge, estará limitada a que ela faça limitada ao quantitativo de 50% dos bens existentes do autor da herança ou do testador. Beleza? Isso é um aspecto bem importante que nós vivenciamos em casos práticos permanentemente, em questões de OAB, rotineiramente, questões de concurso, elas abordam muito essa questão da limitação do direito de testar. E aí vocês vão ver, pessoal, que esta limitação do direito de testar faz com que o dono do patrimônio, caso tenha herdeiros necessários, ele não possa dispor de mais de 50% do seu patrimônio. E um outro viés, pessoal, que atinge não só o testamento, mas sobremaneira a renúncia à sucessão, diz respeito à lesão a terceiros, a lesão que prejudique terceiros. Eu não posso renunciar, eu não posso dispor patrimonialmente, uma vez que esta disposição resulte em lesão patrimonial ou de direito de terceira pessoa. Beleza? Lembrado isso, pessoal, como uma regra que impacta permanentemente nos direitos de disposição testamentária, é importante a gente perceber que, embora eu possa dispor, embora eu possa testar, se eu tiver herdeiros necessários, eu vou ter que observar o limite de disposição, que é 50%. O que é muito comum são os alunos perguntarem: Cláudio, mas e se ele dispor mais do que 50%? O que é que acontece com o testamento? Esse testamento ele não vale? Não é bem isso. Vocês vão ver daqui a pouco, nas próximas aulas, que a gente vai falar sobre um tipo de infringência dentro do testamento que o conduz, que leva a necessidade desse testamento sofrer a chamada redução testamentária. E a redução testamentária nada mais é do que a adequação quantitativa deste testamento, que ultrapassa a reserva legal disponível. E aí vocês veem, voltando ao tema, que para todas as pessoas que são titulares de patrimônio e querem dispor através de testamento, nós temos a chamada liberdade testamentária limitada. E ela está limitada exatamente à chamada reserva legal dos herdeiros necessários ou reserva da legítima. Essas denominações
designam exatamente este quantitativo de 50% dos bens que não podem ser objetos de disposição. Mais uma dica, lembrando a vocês que esta disposição, ela diz respeito ao patrimônio disponível do testador e não do patrimônio total, por exemplo, de uma sociedade conjugal. Por exemplo, digamos que eu seja casado em regime de comunhão total de bens e eu tenha um patrimônio comum com o meu cônjuge de 50 mil reais. Então a minha parte será 25 mil, do valor de 25 mil reais eu tenho a liberdade para testar até 50%. Esses 12.500 seria a parte reservada aos meus herdeiros necessários e a outra parcela de 12.500 seria destinada exatamente à parte disponível do meu direito de testar. Beleza? Entendido isso, eu recomendo uma pausa para que vocês leiam os artigos citados, no caso, artigo 1789 e artigo 1846. Pois bem, feita a leitura dos artigos, a gente vai tratar um pouco, então, das características da disposição testamentária, assim como do próprio instrumento que propicia essa sucessão testamentária, que é o testamento. Vocês vão ver que o testamento ele é caracterizado por ser um ato personalíssimo, ou seja, só pode ser feito pelo próprio autor da herança, pelo próprio disponente, pelo próprio testador. Não pode ser feito por procuração, tampouco pode ser feito por outras pessoas, porque ele tem que ser unilateral. E aí existe exatamente a vedação dos testamentos conjuntos, recíprocos ou participativos, em que há o ato de benefício recíproco, por exemplo, através de testamentos. O testamento também se caracteriza como um ato solene e revogável. Ele é solene porque ele precisa atender às formas previstas em lei, e ele é revogável porque, evidentemente, enquanto não houver a abertura da sucessão, o autor da herança vai poder revogá-lo. Vocês vão ver isso aí lá no artigo 1858, que diz: o testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. E vejam vocês que importante se ressaltar sobre a capacidade testamentária ativa. A capacidade testamentária ativa vai exatamente estabelecer quem pode fazer testamento. E esta capacidade testamentária ativa, ela começa a ser prevista lá no artigo 1860 do Código, quando ele diz: além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Ou seja, podem testar as pessoas capazes no momento de fazer o testamento. E mais, diferentemente da maior parte do nosso conteúdo de natureza civil, em que a maioridade se estabelece com 18 anos, atraindo responsabilidades e direito de exercício de uma série de outros direitos, para fazer testamento, houve uma exceção a essa regra, instituída no parágrafo 1 do artigo 1860, que possibilita a realização de testamento a partir dos 16 anos. Vejam o que diz o parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Então, completos 16 anos, aquele adolescente ou quase adulto já pode realizar testamento a partir dos 16 anos. Uma boa pergunta para vocês estudarem aí é o que vocês acham? Se esse testamento do maior de 16 anos e menor de 18, ele é feito com auxílio dos pais, por exemplo,
ou não é permitido esse auxílio. Uma boa dica para vocês darem uma pesquisada e se integrarem com o nosso conteúdo de sucessão testamentária, beleza? Então, vale a gente também mencionar ainda a questão da incapacidade superveniente. O que seria essa incapacidade superveniente? A incapacidade superveniente, pessoal, considera exatamente o fato de uma determinada pessoa fazer um testamento e ela deixar de ser capaz, ou seja, sofrer alguma lesão cerebral ou alguma doença mental que o atinja, tirando a sua consciência, a sua capacidade, o seu discernimento pleno. E aí, esse testamento que foi feito, ele vale ou ele não vale? Ele valia e deixa de valer ou ele continua plenamente válido? E isso, pessoal, está previsto e tratado exatamente no artigo 1861 do Código Civil, que eu vou ler aqui para vocês. Veja o que é que ele diz. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência de capacidade. Ou seja, no momento da feitura do testamento, se a parte era capaz de fazê-lo e posteriormente se tornou incapaz, aquele testamento ele não se invalida, ele não deixa de gerar os seus efeitos jurídicos legais. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês anotarem com mais cuidado. Assim como o testamento feito pelo menor de 16 anos não se torna automaticamente válido com a sua maioridade, porque ao tempo que ele fez, ele não tinha capacidade de fazê-lo. Beleza? Então, feitas essas anotações, feitas estas alusões, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as características que consideram o aspecto temporal, ou melhor, dois aspectos muito importantes do testamento, temporalmente considerados. O tempo da morte, se nós falamos de sucessão causa-morte, é muito importante isso, e também o tempo da feitura do testamento, beleza? Pois bem, galera, como eu falava a vocês, tem 3 valores muito importantes para a gente considerar dentro da sucessão testamentária. Evidentemente que a sucessão testamentária, como um instrumento de disposição limitado e regulamentado por lei, a lei ela é muito importante, ela vai interferir significativamente dentro do viés da feitura do testamento. Além disso, evidentemente que existem 2 outros pontos muito preponderantes quanto à sucessão testamentária. Esses pontos que me refiro é exatamente a feitura do testamento e a morte, considerando tudo isso em relação ao tempo, e principalmente a lei vigente no tempo. Vejam vocês, olha só, vocês conseguem imaginar que se eu posso fazer um testamento com 16 anos de idade e eu posso morrer aos 80 anos de idade, as regras entre os meus 16 anos, quando fiz o testamento, e as regras que impactam nesta relação jurídica, quando eu morri aos 80 anos, depois de 64 anos, elas podem ter mudado radicalmente. Por isso mesmo, nós temos um regramento, nós temos, eu diria até uma equação que determina alguns parâmetros quanto à lei e o tempo do que regem esses testamentos. E eles vão considerar esses 3 fatores: lei, abertura da sucessão e feitura do testamento. Lembrando que a abertura da sucessão é a morte. Então ele vai considerar da seguinte forma. Vejam vocês esta interlocução, vejam vocês esta equação que a gente passa para vocês.
A lei vigente no momento da feitura do testamento regula a capacidade testamentária ativa e a forma do testamento. Vejam vocês. A lei vigente no momento da feitura do testamento, ou seja, a lei que previa o testamento, determina a legitimidade ativa e a forma deste testamento. O que quer dizer com isso? Veja só. Se ao tempo que eu fiz o testamento podia ser feito por pessoas de 16 anos. Eu tinha 16 anos completos, 16 anos e 10 dias. E naquele tempo eu fiz o testamento, conforme a data que eu fiz o testamento, eu tinha legitimidade ativa para fazer. Depois que eu fiz esse testamento, passou 6 meses, a lei mudou e disse: agora você não pode mais fazer testamento com 16 anos. Você vai só poder fazer testamento a partir de 20 anos de idade. E eu, logo em seguida, morri. O grande questionamento que fica: a lei vigente no momento que eu morri não permitia que eu fizesse testamento, mas a lei do tempo em que eu fiz o testamento permitia. Neste caso, esse testamento ele continua sendo plenamente válido. Por quê? O que rege a capacidade ativa para se fazer o testamento é a lei vigente no momento em que ele foi feito. Outro exemplo, considerando desta feita, é a forma do testamento. Forma quer dizer, vocês vão ver que existem várias formas de testamento: público, privado, cerrado e além de outros testamentos especiais. A forma diz respeito exatamente ao que eu preciso fazer para que o meu testamento, quanto à sua forma, quanto ao seu modelo, ele seja válido. E essa forma ela é prevista em lei. Digamos vocês que eu gosto muito de rede social e eu invento de fazer um testamento chamado testamento facebookiano. E faço um testamento através do Facebook. Hoje, estou fazendo isso hoje. A lei hoje não prevê esse modelo de testamento. Mas aí eu fiz hoje o testamento, passou 6 meses, eu morri e minto. Antes de eu morrer, um dia antes de eu morrer, criou-se uma lei prevendo, tal qual eu falei, desculpa, o testamento facebookiano. Pegaram minha ideia e criaram uma lei autorizando o testamento facebookiano. Pergunto, quando eu fiz, a lei não previa esse testamento. Quando eu morri, a lei já previa. E aí fica o questionamento: esse testamento vocês acham que vale ou vocês acham que não vale? E aqui mesmo eu os respondo. Como se trata de um requisito formal, um requisito de formalidade, esse testamento se rege pela lei no momento em que eu fiz o testamento. Por isso, esse testamento ele não vai ter validade. Da mesma forma, se aplicaria o contrário. Por exemplo, eu optasse por fazer o testamento na forma de testamento público, que é plenamente possível nos dias de hoje, mas amanhã ele deixasse de ser possível. Mesmo assim, se no momento que eu fiz o testamento a lei permitir aquela forma, ele vai continuar válido, ou seja, ele vai ser ultrativo, vai ultrapassar os limites legais, e quando eu morrer, mesmo que a lei já não exista mais, que a lei não preveja mais aquela forma, ele vai permanecer válido. O outro viés que eu quero destacar a vocês é exatamente a regra de que a lei que vigora ao tempo da abertura da sucessão, ela vai reger a capacidade passiva e o conteúdo da disposição testamentária, ou seja, ao tempo da abertura da sucessão, ou seja, ao tempo da morte,
o que vai dizer se é válido ou se não é válido a legitimidade passiva e também o conteúdo de disposição vão ser as leis vigentes ao tempo da morte ou ao tempo da abertura da sucessão. Está lá no artigo 1787, vou procurar aqui para ler para vocês, 1787, que diz, olha só, a sucessão, 1786, a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade, aí ele diz no 1787, regula a sucessão e a legitimidade para suceder a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão, ou seja, o que regula o conteúdo do que pode ser disposto e de quem pode receber é exatamente a lei que vigia, que vigorava no tempo da morte. Como assim, Cláudio? Vou dar o exemplo para que vocês possam matar este conteúdo de forma definitiva. Vejam vocês, olha só, digamos que eu fiz hoje um testamento em que eu estou deixando um imóvel, dos tantos imóveis que eu tenho, dentro, obviamente, dos limites de disposição para testar, porque eu tenho filhos. Digamos que eu deixei uma das minhas casas para uma instituição privada, sei lá, Associação Brasileira de Vaquejada, e eu deixei um imóvel que eu tinha para a ABVAC, para beneficiar a ABVAC. Hoje a lei permite eu dispor em favor, como vocês já sabem, a pessoa jurídica ela é legitimada para receber através de testamento. E eu deixei para a pessoa jurídica da ABVAC aquele imóvel. Beleza, transcorreu-se alguns anos, meu testamento está totalmente válido, só que determinado dia a lei muda e determina que os bens imóveis só poderão ser objeto de disposição testamentária se for em favor de pessoas físicas, ou seja, eu não posso mais dispor, eu não posso mais, através de testamento, destinar patrimônio imóvel meu para uma pessoa jurídica, e sim para a pessoa física. E em seguida eu vou e morro, sem que tivesse dado tempo de eu mudar o meu testamento. E aí, a minha disposição, o meu conteúdo que eu dispus através do testamento para a ABVAC vai poder ser cumprido ou não? E aqui mesmo, como tenho feito, eu respondo. Esta disposição, ela não vai ter viabilidade de ser cumprida. O testamento pode ser até válido, mas ela não vai ter viabilidade de ser cumprida. Por quê? Porque o que rege o direito a receber através de testamento é a lei que vigora no tempo da morte ou no tempo da abertura da sucessão. A mesma coisa se aplica quanto ao conteúdo, seja bem imóvel ou móvel, enfim, seja quanto à pessoa que vai receber. Ou seja, o que vai se dar, o que se pode dar, quantitativo, objeto, etc, etc. E quem vai receber, legitimidade passiva, são determinados pela lei que vigora no tempo da abertura da sucessão. Beleza? Então, fica bem evidente que estas locuções, que estas duas equações, gosto de chamar de equação, porque elas resolvem muitos casos. Essas duas regrinhas da lei vigente no momento da abertura da feitura do testamento e a lei vigente no momento da abertura da sucessão, elas resolvem muitas questões práticas. Então, tentem aí como exercício resolver algum caso usando esses dois conteúdos, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai ficar por aqui, esperando que estejam todos bem e nos encontrar em breve em mais uma aula de mais um conteúdo aqui de Direito das Sucessões, beleza? Então, um abração a todos, fiquem com Deus,
e aquele abraço. Tchau, obrigado.